Shalom, bom dia. Iniciamos mais um dia, graças a Deus. Abrindo aqui no YouTube também. Meu amor. Tá aqui comigo também, né, meu amor? Fabiola, Shalom, bom dia. Esperando só começar aqui no YouTube pra gente fazer a nossa oração. Tá acontecendo alguma coisa? Será? Bom dia. YouTube. Deixa eu começar de novo. Deixa eu abrir novamente, porque não sei o que houve. Vamos ver se agora vai. Em nome de Jesus. Aê! Glória a Deus. Shalom! Para você que está comigo aqui também no YouTube, Deus te abençoe. Vamos para a leitura de mais um capítulo hoje. Estamos em Números, capítulo 5. Janete, bom dia. Números, capítulo 5. Vamos orar para iniciarmos? Pai, obrigada por esse dia que começamos na Tua presença. Entregamos a nossa vida, nossa casa, nossa família em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, cumprindo em nós o Teu querer e a Tua vontade. Que o nosso desejo, que os nossos planos, os nossos sonhos sejam estar no centro da Tua vontade, cumprir o Teu propósito em nossas vidas. Desejamos, Pai, fazer aquilo que o Senhor nos criou, que possamos mesmo seguir os Teus propósitos. Usa-nos conforme a Tua vontade, o Teu querer, que Teu Espírito Santo possa agir livremente em nossas vidas em todos os momentos. Conduza-nos, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, desejosos mais de Ti. Nós precisamos do Senhor, nós desejamos a Tua presença. Oh, Senhor, renova as nossas forças, restaura a nossa intimidade contigo, Senhor. Que o Senhor possa ser engrandecido em nós e através de nós. Que o nosso prazer seja estar na Tua presença, seja meditar na Tua lei, seja absorver, aprender, seja construir um relacionamento de intimidade. Que o nosso prazer seja, Pai, agradar o Teu coração. Obrigada, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova sobre nós como esta manhã que chegou às nossas vidas no dia de hoje. Que privilégio nosso termos uma segunda chance para sermos melhores do que fomos até ontem. Que hoje, Pai, seja um dia a qual o Senhor será reconhecido em nós. Que possamos ser agentes de Cristo neste mundo. Que nós possamos ser representantes do Senhor onde colocarmos o nosso pé. Que quando abrirmos os nossos lábios, as pessoas sejam impactadas por Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, enche-nos de Ti. É mais de Ti em nós e menos de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nise, Shalom, meu amor, bom dia. Jonathan também. A voz está meio falha, mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Helenildo, Shalom, meu querido, a paz, você tá bem? Então vamos lá? Números capítulo 5, diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés:
Mande que os israelitas expulsem do acampamento todos os que têm uma doença contagiosa da pele, todos os que têm corrimento no membro e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Mande para fora do acampamento os que estão impuros, sejam eles homens ou mulheres, para que não tornem impuro o lugar onde eu moro. Os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés, isto é, expulsaram todas essas pessoas do acampamento. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se um homem ou uma mulher prejudicar alguém, essa pessoa estará ofendendo ao Senhor e por isso será culpada. Terá de confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais 1/5 para a pessoa que foi prejudicada. Mas se essa pessoa morreu e não existe parente chegado que receba o pagamento, então o culpado deverá pagar ao Senhor e o pagamento será do sacerdote. Além desse pagamento, também será entregue o carneiro que o sacerdote oferecerá em sacrifício para conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. Todas as ofertas especiais que os israelitas entregam ao Senhor pertencem ao sacerdote a quem elas forem apresentadas. Cada sacerdote ficará com as ofertas sagradas que lhe forem apresentadas. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com os israelitas e diga o seguinte: pode acontecer que uma mulher se desvie e seja infiel ao marido, tenha relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura. O marido não sabe disso, pois não houve testemunhas e ela não foi apanhada no ato. Mesmo assim, ele fica desconfiado. Pode acontecer também que o marido fique desconfiado, embora a mulher não tenha cometido adultério. Em qualquer desses dois casos, o homem levará a sua mulher ao sacerdote e levará também a oferta de 1 quilo de farinha de cevada. Mas o sacerdote não porá azeite e nem incenso em cima dessa farinha, pois é uma oferta de um marido desconfiado, isto é, uma oferta para descobrir a verdade. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do altar de Deus, o Senhor. Ele derramará água santa num jarro de barro e pegará um pouco de terra do chão da terra sagrada, da tenda sagrada, e porá na água. E com a mulher ainda em frente do altar, o sacerdote soltará os cabelos dela e porá nas suas mãos a oferta de farinha de cevada, que é a oferta por causa de ciúme. O sacerdote terá na mão o jarro de água amarga que traz maldição. Então, o sacerdote fará com que a mulher concorde com o seguinte juramento dito por ele: se você, estando debaixo da autoridade do seu marido, não teve relações com outro homem, nem cometeu com outro homem nenhum ato que a tenha tornado impura, então que nada lhe aconteça quando beber esta água amarga que traz maldição. Mas, se você foi infiel e assim se tornou impura, então, que o Senhor Deus faça do seu nome uma maldição no meio do seu povo e que os seus órgãos sexuais sequem e a sua barriga fique inchada. Que esta água entre no seu estômago e faça com que fique inchado e os seus órgãos sexuais sequem. Então a mulher responderá que assim seja. Forte, né, gente?
Versículo 23. Aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro e em seguida levará as palavras para dentro da água amarga. Depois fará com que a mulher beba a água amarga que traz maldição, e a mulher sentirá dentro de si fortes dores. Porém, antes, o sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais feita por causa de ciúmes. Ele levantará a oferta na presença de Deus, o Senhor, e a trará ao altar. Então, pegará um punhado da oferta de cereais e a queimará em cima do altar para lembrar que é dada ao Deus. Finalmente fará com que a mulher beba água. E se de fato a mulher cometeu adultério e ficou impura, a água entrará nela e ela sentirá fortes dores. A sua barriga ficará inchada e os seus órgãos sexuais secarão. E ela será amaldiçoada no meio do seu povo. Porém, se a mulher não cometeu adultério e for inocente, então ficará livre do castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei para os casos em que uma mulher casada comete adultério e o marido fica desconfiado, ou em que um homem, sem motivo, fica desconfiado da mulher. Ele deverá levar a mulher até o altar de Deus, o Senhor, e o sacerdote fará o que essa lei manda. O marido ficará livre da culpa, mas se a mulher for culpada, sofrerá o castigo. Senhor, obrigada pela leitura da Tua Palavra, por esse capítulo ao qual nós lemos. Entendemos que o livro de Números é um livro ao qual tem leis, instruções sobre como se portar, como acessar ao tabernáculo, à tenda sagrada. Que o Senhor possa falar conosco aquilo que o Senhor deseja para que nós tenhamos entendimento e absorver o que foi lido nesse dia. Obrigada, Pai, por esse acesso. Obrigada por esse tempo. Não lemos a Tua Palavra por ler, mas queremos absorver tudo aquilo que o Senhor deixou para nosso entendimento. Nós chamamos e já agradecemos por tudo. Amém e amém. Forte mesmo, né, Nise? Forte mesmo. Capítulo 5 de Números é um capítulo que à primeira vista pode parecer uma coleção de leis desconectadas. No entanto, ele nos ensina lições profundas e interligadas sobre a santidade, a restituição e a justiça divina. O capítulo começa com a lei que ordena que pessoas ritualmente impuras por lepra, o fluxo ou contato com um morto sejam removidas do acampamento. Essa lei não era um ato de crueldade, mas uma medida essencial para a pureza da comunidade. A lição aqui é que a santidade é fundamental para viver na presença de Deus. O acampamento de Israel era o lugar onde Deus habitava e por isso ele precisava ser um lugar limpo, tanto espiritual quanto fisicamente. Isso nos ensina que para ter comunhão com Deus precisamos nos afastar de impurezas, nos afastar do pecado e de tudo que nos separa dele. A santidade não é uma opção, é uma necessidade para uma vida de comunhão com o Senhor. Uau, gente! Entender isso. A santidade não é uma opção, é uma necessidade para uma vida de comunhão com o Senhor. Precisamos buscá-la em todo o tempo, nos afastando do pecado,
nos afastando de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Eu prefiro me afastar das coisas do que me afastar de Deus. Que essa seja a nossa escolha diária. Me afastar daquilo que me afasta dele. Me afastar do pecado. Me afastar das impurezas. Para estar próximo do Pai. A segunda lei trata de quando uma pessoa comete um pecado contra outra. Furto, engano, etc. E depois se arrepende. O transgressor não só precisava confessar o seu pecado, mas também restituir o que havia tirado e adicionar 1/5 do valor. O pagamento por prejuízos. A lição aqui é que o verdadeiro arrependimento não é apenas uma confissão verbal, mas também é uma ação de reparação. Quando há um verdadeiro arrependimento, não é apenas ter uma confissão verbal, mas também uma ação reparadora. A lei nos ensina que o pecado não é apenas contra Deus, mas também contra o nosso próximo. E o arrependimento genuíno se manifesta no desejo de corrigir o mal que fizemos. A restituição é uma demonstração visível de um coração transformado e é essencial para a restauração completa. Esse capítulo termina com a lei mais complexa e difícil de entender. O ritual da água amarga para uma mulher suspeita de infidelidade. Em uma cultura onde a palavra de uma mulher muitas vezes não era suficiente, Deus se ofereceu para ser o juiz. A água amarga era um ritual no qual Deus interviria diretamente para revelar a verdade. Esse rito incomum nos ensina que Deus é justo, é um justo juiz. Ele vê e conhece os segredos do coração humano. Quando a verdade não pode ser provada por meios humanos, Deus é capaz de expor o pecado oculto e defender a inocência. A lição aqui é que podemos confiar que no final a justiça divina prevalecerá e a verdade será revelada. Capítulo de número 5 nos ensina que a santidade é vital para o nosso relacionamento com Deus, que o arrependimento exige uma restituição e que nós podemos confiar na justiça divina para julgar os corações. Entender que essa última lei, difícil, né, de compreender, mas aprendermos com ela a justiça de Deus. Ele é justo. E se não houvesse isso, a mulher poderia ser condenada sem direito de provar que era inocente. Então o Senhor, ele entra como um justo juiz, a fim de provar e defender a inocência, assim quando houver, e mostrar se o pecado está oculto. Uma vez que foi perguntado e houve uma omissão, o Senhor entrava como um justo juiz. Sabemos que temos em nosso coração de que o nosso Pai, Ele
cuida dos detalhes e cuida de tudo, nada é oculto a Ele. Então fica para nós, se você está sofrendo alguma injustiça, em qualquer área que seja, a verdade do Senhor sempre prevalecerá. A justiça dele vai ser revelada. Nós precisamos confiar que até no final isso vai acontecer. Amém? E o nosso Deus é santo. Pede para que esse relacionamento com Ele, entre nós e Ele, seja santo. Que nós possamos entender que precisamos tirar de nós, afastar do pecado e das impurezas para que possamos nos achegar a Ele. Entender que quando há arrependimento, haja também uma ação de restituição, mostrando que de fato se arrepende daquilo. E confiar que o nosso Deus vê tudo aquilo que muitas das vezes aos olhos humanos não está exposto. O nosso Deus é um justo juiz e Ele há de fazer a justiça e ela vai prevalecer no final. Amém? Um capítulo interessante, né, gente? Que o Senhor possa abençoar o seu dia, abençoar a sua semana. Que esta quarta-feira seja uma quarta-feira de vitória, de conquista, de bênçãos, de alegrias. Que o Senhor se revele a você nos detalhes. Que ao buscar o discernimento do Pai, discernimento no Espírito Santo, você possa ter a sensibilidade de enxergar o cuidado dele em todo o tempo. Que o Senhor abençoe seu dia, amém? Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, para lermos mais um capítulo, avançarmos no conhecimento, no aprendizado, estarmos mais próximos do Senhor. Amém? Beijo, fica com Deus. Fica com Deus, Helenildo, Nise, Tom. Quem mais entrou comigo? Fabíola, Janete, Jonathan. Deus abençoe, tá? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Nós temos o grupo do WhatsApp, caso você queira fazer parte. Tem o link aí no Instagram, aqui na bio. Tem o link ali também na descrição dos nossos vídeos no YouTube. Seja muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo, gente. Que as pessoas possam ver que há um grupo que se reúne todos os dias aqui para ler a palavra do Senhor. Às vezes as pessoas não conseguem sozinhas. Convide para que esteja conosco. Juntos nós somos mais fortes. Nós estamos conseguindo romper e avançar nesse propósito, porque nós temos uns aos outros. Talvez se eu estivesse nessa caminhada sozinho, em algum momento eu já teria deslizado o meu pé. Nós somos falhos. E com o compromisso que assumimos, o propósito de desejar mais do Pai em nós, faz com que nós estejamos aqui, em meio aos desafios. Não soltamos a mão de ninguém. Estamos juntos e vamos romper nisso. Que o Senhor te abençoe e envie, convide, para que mais pessoas saibam desse momento que nós temos e qual é tão rico e um privilégio para nós. Um beijo, tá? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!